gente vai fazer da classe, né? Então a gente vai usar aqui vai mexer na função, no método, né, de apresentação, né, e do método de representação. Bom, então a gente fez aqui o defString, né, self, que eu vou retornar só um string qualquer, que seria a string que representa, né, o objeto. Então, sempre que eu quiser descrever o que o objeto representa, ele vai me trazer os dados baseados na função str. E aqui o self, né, que seria basicamente a mesma coisa, né? A gente chama de apresentação. Tá? Então, vou rodar essa classe. Então, aqui eu vou simplesmente vou tentar fazer uma interpolação. Vamos ver o que acontece se eu fazer a interpolação, né? Aí que eu vou chamar de S para trazer a string e de R para trazer a representação. Aí eu faço aqui a interpolação com full e full também. Então ele trouxe para mim os dois. E eu consigo fazer isso também com format, né? Apesar de não ser muito comum, né, você ficar chamando a classe, né, para apresentar via formatação, você sabe que sempre que o objeto for instanciado, se ele tiver o método str ou o método represent, você consegue fazer com que ele basicamente converta, né, a classe no objeto, né, um objeto string. Então você meio que faz uma descrição do que aquele objeto representa. Então, vou fazer aqui também com represent. Não sei se vai funcionar conforme esperado, mas vamos fazer o teste. Bom, funcionou, trouxe. Então ele também funciona com format, tá? Então é uma forma, né, por exemplo, de eu instanciar a classe, né? Vou instanciar a classe aqui, então se eu dar um print na classe, ele traz para mim o que seria a string, né? Então seria uma forma de fazer uma descrição da classe, tá? Bom, é mais utilizado mesmo quando você quer fazer uma apresentação, você quer mostrar para que serve, mas no dia a dia não faz muito sentido não, tá? Então vamos continuar aqui com mais testes. Bom, outra coisa que a gente vai fazer aqui agora, não é com classe especificamente, né? Mas é o pending, um elemento de strings. Então pode acontecer, por exemplo, de você, eu vou criar aqui, uma interpolação com 7 espaços, né? Então, vou roubar a interpolação aqui, vou fazer com full, por exemplo, né? Que vai ser a variável que eu quero mostrar. Então você vai observar que ele trouxe com 7 espaços, né? Aqui a string, né? Também assim, particularmente não é muito comum, né? Até porque a maioria das vezes você consegue tratar isso diretamente no código. Mas existe uma forma, né, de fazer. Isso aí é com interpolação, fazer com format também é possível. Eu uso aqui o 2 pontos maior 7, tá? Chamo aqui o format de novo e passo aqui o valor que eu quero, tá? Ele faz o que seria a mesma coisa da interpolação. Se eu quiser fazer um alinhamento, aqui seria um alinhamento à direita, né, a grosso modo. Então, se eu quiser fazer um alinhamento à esquerda, né, com interpolação, eu faço da mesma forma. Né? Na verdade, eu vou usar aqui o próprio exemplo, tá? Aí a diferença é que eu ponho um menos aqui, tá? E ele vai fazer o que seria a esquerda, né? E se eu fizer com o format, eu posso simplesmente inverter aqui também, que ele faz a mesma coisa, tá? Então eu consigo fazer esse alinhamento, tá? E se eu quiser que esteja não só separado, não esteja não só os espaços, mas que esteja um determinado caractere, eu posso, por exemplo, colocar aqui o underscore, né? Ele vai preencher, tá? Se eu quiser mudar a posição também, né? Se eu mudar a posição aqui, tá? E ele muda aí o alinhamento, tá? E se eu quiser centralizar, né? Se eu quiser centralizar, eu posso aqui usar o que seria o chapeuzinho, tá? Que aí ele centraliza. E se eu quiser que ele, né? Que se ele quiser que ele preencha, a gente pode colocar aqui assim também, que ele vai preencher os espaços centralizados, tá? Bom, tem também uma outra forma, né, de usar, com números no caso, né? Então a gente pode
chamar aqui a variável, passo aqui o que seria a chave, né? Coloco aqui ponto .format, vou colocar aqui um valor qualquer, né, para a gente testar. Vou colocar aqui um valor qualquer. Aí aqui, o que eu vou fazer? Definir aqui dois pontos e coloco aqui a quantidade, tá? Então dessa forma ele define a quantidade de dígitos depois da vírgula, né? Então eu consigo controlar isso. E lembra e percebe-se aí que ele está arredondando, né? Então ele está fazendo aí também um papel de arredondamento. Bom, e também existe aí os tipos de string, né? Que pode ser o B de bytes, F de format, o R de raw e o de Unicode, que é default, tá? Então, se eu fizer, por exemplo, né, só para a gente entender, se eu fizer aqui um full igual a full, vai ser true, né, porque realmente é true. Então, isso seria o equivalente a isso, ou seja, eu estou falando que eles são Unicodes. Então, eles têm aí, no caso o default, né, eu não posso colocar, então ele significa que é Unicode, então ele aceita aí os valores, tá? Eu posso usar o F, né, o F a gente já viu aí várias vezes, né, no decorrer dos exemplos que a gente falou, mas então vamos falar agora sobre o de bytes. Então vamos fazer um exemplo aqui, string 1, sem caracteres especiais. Aí quando eu falo caracteres especiais, eu estou falando de caracteres com acentuação também, tá? Aqui eu vou colocar um caractere com acento, e aqui eu vou colocar um outro caractere com acento. Tá? Então eu registrei essas três variáveis. Então se eu fizer aqui, por exemplo, SB1, onde ela pega de E1 em code, ou seja, eu estou colocando em code, né? Então vou colocar aqui o TF8, que é o mais comum. Vou fazer isso para o 2 e para o 3. Então vou colocar aqui 2, 3. Aqui eu coloco 2, 3, tá? Então agora a gente vai visualizar o conteúdo, né? Então vamos visualizar o conteúdo do SB1, né? Sem caracteres especiais, beleza. 2, olha para você ver como é que ele muda, né? E o 3. Né? Então aqui percebe-se que realmente quando eu trabalho com o tipo de string byte, a forma, né, de se armazenar fica um pouco diferente, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque dependendo do objetivo, isso aqui pode ser ruim para quem está visualizando, tá? E depois que está assim, dificilmente dá para corrigir, tá? Então o ideal é corrigir direto no código. O F, né? O F a gente já fez com F várias vezes, tá? Mas vamos fazer mais uns exemplos aqui, só para a gente entender. Então vou colocar aqui Fiat modelo 147, ano 1985, cor azul, tá? Bom, então se eu quiser printar isso, né? Porque se eu fizer assim, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Quer ver? Eu comprei um carro de marca. Comprei não, beleza, eu comprei. Só comprei um, né? Aí eu ponho aqui a marca, ponho aqui o modelo, ponho aqui a cor e o ano. Se eu tentar rodar isso aqui, perceba que ele roda, mas ele não trouxe, né, as variáveis aqui dentro. Ficou esquisito. Por quê? Porque ele não reconheceu isso aqui como um formato. Então, se eu colocar o F aqui, na string, ele aceita a formatação e a partir daí ele faz a substituição. Tá? Então, sempre que você vê o F antecipando a string, significa que eu estou colocando variáveis dentro da string e elas estarão sendo convertidas. Tá? É uma forma, tá? Isso significa que isso me dá mais capacidades aí de trabalhar com string, tá? E nada me impede de trabalhar com a função diretamente, tá? Eu posso, por exemplo, abrir o F aqui direto e falar com ele, olha, põe aí um valor dentro de chaves, tá? Que feito isso ele consegue fazer o cálculo. Diferente do que se eu fizer dessa forma, né? Se eu fizer dessa forma assim, ele não vai conseguir fazer o cálculo, né? Então realmente eu preciso marcar, tá bom? Então ele me dá essa capacidade, tá?
Eu tenho também a string no formato raw. Deixa eu aumentar mais algumas linhas aqui. Também tem aqui a string no formato raw, tá? Essa do formato raw, ela não, particularmente, ela não é muito interessante, não, porque ela gera visualmente, fica ruim para quem está lendo. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, o full, vou dar um tab bar, né? Então aqui ele fez um tab. Porém, digamos que eu queira ver isso de forma original. Se eu quiser ver de forma original, eu ponho o R, ele traz para mim o valor original, né? Eu posso fazer isso com qualquer um, tá vendo? N, se eu tirar o R aqui, ele vai dar o que seria o equivalente ao Enter, tá? Então também é uma forma de manipular strings, tá? E o U, que é o que a gente já falou, ele é o default, né? A gente até comentou sobre ele aqui, ele é o default, ele preenche de forma automática, tá? E esse não tem muito segredo, tá? Agora o que a gente vai fazer agora é concatenação, né? As concatenações, elas também são muito importantes aí para quando a gente está trabalhando com string. Então vou fazer um exemplo aqui, ó, print, aí eu tenho aqui um valor, né? Somo aqui com outro valor, né? E eu tenho aqui uma outra valor, curso de Python. Então ele foi concatenando as strings, tá? Tem outras formas de se fazer também, particularmente eu acho que essa do mais faz mais sentido, mas eu posso fazer da seguinte forma também. Eu tenho aqui o curso, né? Como toda string, ela tem também o método add, né? Então eu posso add com, entre parênteses, com a outra string qualquer, que também pode ter o método add, que também pode receber aqui, né, o determinado valor. Então se eu mostrar o resultado dela, né, ele traz aí para mim. Eu particularmente não gosto dessa forma, tá? Eu acho que essa forma é mais complexa, mas aí é de cada um, tá? E também a gente tem outras formas também, tá? De manipular strings, né? Com operações, tá? Que é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o Python, e eu posso multiplicar ele 3 vezes, né? Apesar de não ser comum fazer esse tipo de cálculo aí, tá? Eu consigo fazer isso também utilizando a mesma forma que eu fiz com add, eu também consigo fazer com o multi, né? Então posso chamar aqui o Python, né? Posso chamar aqui o método multi, mul na verdade, né? Passar aqui um determinado valor e ele também faz a multiplicação. Eu particularmente também não sou muito fã dessa estratégia, tá? Agora um dos métodos que eu acho mais práticos, né? E que de certa forma está mais próximo da realidade é o split. Então vamos fazer um exemplo aqui, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, um texto, né? E eu posso splitar esse texto, tá? Então dessa forma ele vai transformar a string em uma lista, né? Quebrando ela pelo caso aí usando o espaço, tá? Mas eu também posso splitar ela utilizando, por exemplo, um determinado valor. Nesse caso aqui eu vou usar o próprio d, tá? Então ele pegou e falou assim, ó, daqui para cá é um pedaço, daqui para cá é outro, né? Então se eu colocar o espaço aqui ainda, ele ainda remove os espaços ainda, ficando mais adequado, tá? Então é uma forma interessante, né? Na prática você vai usar ele muito nesse sentido aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui bem bobo. Então eu tenho aqui valor 1, ponto e vírgula, valor 2, ponto e vírgula, valor 3, ponto e vírgula. Então se eu der um split, eu coloco aqui, por exemplo, ponto e vírgula, ele vai quebrar o valor para mim. Aí eu consigo trabalhar esse valor, né? Por exemplo, como se fosse uma lista, né? Vou chamar aqui de L. Tá? Beleza? Então aqui eu printo L, traz a mesma coisa. Então, por exemplo, eu quero a posição 1, ele traz para mim. Então são formas aí de se trabalhar, tá? E também tem o slice, né? O slice ele é basicamente uma forma de você pegar o pedaço do texto que te interessa. Então vamos colocar aqui, por exemplo, curso de Python, vou jogar ele aqui para dentro de um print, tá? Eu vou pegar aqui que seria a posição 0 dele, tá? Então dessa forma ele vai trazer para mim só o C. Então se eu quiser que ele pega para mim só o curso, eu pego aqui mais 5 posições, né? Ele traz aí para mim só o curso, tá? Se eu quiser, por exemplo, que ele pegue para mim do curso, né? Mas aí ele pega para mim 2 palavras,
Aí ele vai pegar aí o CRO. Por quê? Porque ele vai começar aqui do 0, aí pula, vai para o outro, pula, vai para o outro. Então são formas de se trabalhar. Se eu quiser também pegar tudo, eu posso colocar 0 para frente, ou eu posso colocar 0 menos, que também pega tudo, né? Tirando menos a última posição, tá? Então deixar vazio também equivale ao tamanho completo, tá? E eu também posso colocar aqui menos 1, tá? Que é uma forma dele fazer a inversão do texto, tá? Aí vai depender muito de o que cada um quer fazer, tá? Sobre docstrings, né? A gente já falou sobre elas, mas a gente vai fazer um resumo rápido. Então, se eu tenho aqui uma função, né? Eu vou chamar a função bar, eu posso colocar aqui o que seria uma docstring e falar essa função faz mágica. Não, vou colocar um texto melhor. Mais outra função que não faz nada, né? Então, se eu executar essa função e eu vim aqui mandar dar um print, nesse print eu chamo minha função ponto e pede o doc dela, ele vai trazer para mim o que seria a documentação do que eu fiz dessa função, né? Eu também consigo fazer com o help, né? Isso aqui serve tanto para uma classe quanto para a própria função, né? Então, se eu rodar aqui, por exemplo, vou criar uma classe qualquer aqui. Vou criar uma classe, vou colocar aqui, por exemplo, uma classe de teste, né? Então, se eu crio essa classe, se eu chamar aqui o print, passo, no caso aqui, a classe que eu quero, né? Chamo o doc dela. Chamo o doc dela, né? Ela vai trazer para mim aquela função. Ou então, se eu chamo o help aqui, também vai trazer para mim o que seria mais detalhes daquela classe, tá? Outra coisa interessante para a gente já finalizar aqui é que a gente consegue também trabalhar aí com outros métodos aí interessantes da manipulação de strings, né? Que é, por exemplo, o join. Então, venho aqui, vou criar uma função qualquer, tuple, vou chamar aqui de Python, tá? Vou dar um print, né? Só para a gente confirmar o que está sendo mostrado, né? Porque ele quebra isso aqui em itens separados. Então, se eu fizer, por exemplo, bar, aí aqui eu pego aqui, por exemplo, ponto e vírgula, não, vou deixar em branco. Faço um join com o full, né? Então, peraí, deixa eu mostrar aqui o que tem dentro, né? Ele vai transformar de novo o texto, né? Porque eu juntei. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um pipe e rodar, ele vai separar para o pipe, porque o join tem o objetivo de juntar, né? De juntar o texto, né? Então, ele vai juntar o texto que está aqui com o texto que está sendo intermediado por ele, né? No caso aqui, como isso aqui é um item por vez, então para cada item desse ele vai adicionar 2 barras, tá? Então, o outro também que dá para se trabalhar é com find e com index, né? Como é que funciona? Então, vamos fazer um teste aqui. Tem um full, vou colocar aqui Python FreeBSD e Postgre, né? Então, vou dar um print aqui para a gente ver, né? Então, ele trouxe para mim isso aqui. A gente sabe que cada um deles tem uma posição, né? Então, se eu quiser, por exemplo, full.index no FreeBSD, significa que ele vai trazer para mim, a posição 7, ou seja, ele começa da 7ª posição para frente, né? Então, ele trouxe a informação. Eu também consigo fazer com o find, né? Consigo fazer mais ou menos a mesma coisa. BSD, tá? Ele traz para mim a mesma coisa. A principal diferença entre um e o outro é que no caso do índice, se eu procurar algo que não existe, ele vai dar um erro, porque ele não localiza, e no find ele dá -1, né? Falando aí que realmente não encontrou, então ele dá um -1, tá? E uma outra forma também interessante é o que conta palavras, né? Na prática ele não é muito interessante assim, mas dá. Então aqui eu vou criar uma palavra aqui em latim, né? Sic mundus create us. E eu vou pedir para ele contar para mim quantas vezes a palavra U aparece.
e ele traz para mim a quantidade de vezes que a palavra o aparece. Se eu tiver, por exemplo, um outro texto qualquer, um exemplo aqui, né, e manda ele contar, por exemplo, o full, ele vai trazer para mim a quantidade de vezes que o full aparece. Tá? E lembrando que o método string tem diversos outros métodos, né, como capitalize, o end with, o isalpa, o isupper, o lower e etc. Mas a maioria deles aí são muito utilizados aí dependendo da necessidade, tá bom? Era isso aí que a gente tinha para falar na manipulação de strings.